Boa tarde, doutor Cal, como está o senhor? Tudo bem? Boa tarde. Estamos enfrentando aí essa Enfre- complicada situação que a gente vive, mas bola para frente. Bola para frente. Então, o doutor Cal já esteve aqui conosco outras vezes, em outras oportunidades, né? Ele é lá de São Paulo, médico e auditor fiscal do Ministério do Trabalho. É isso, né, doutor? Falei certo aqui? Do extinto e saudoso Ministério do Trabalho. Hoje, a Auditoria Fiscal do Trabalho está vinculada ao Ministério, está inserida no Ministério da É da Economia. economia. Tá certo. Faz falta o Ministério do Trabalho. Faz muita falta mesmo. Nem fale. Aquela imagem daquelas letras sendo tiradas daquele prédio, para quem é do mundo do trabalho, como a gente, ficou meio que impregnado, né, na nossa alma, mas uma hora aquelas letras voltam para lá. Doutor, com a sua área de atuação aí em São Paulo, e exatamente um ano após, né, nós temos esse impacto com a pandemia, já dá para ter uma análise de que forma ela impactou o mundo do trabalho. Então, eu queria começar em relação ao cotidiano desses trabalhadores nas fábricas, com os novos protocolos de segurança, o que mudou na rotina dos trabalhadores, né, nesse último ano. Bom, primeiro, se me permite, queria dizer que é um prazer conversar com vocês de novo. Eu acho esse trabalho de comunicação desenvolvido pelo sindicato, a sua participação, fundamentais para que a gente possa socializar, né, as informações, possamos trocar ideias, e isso é muito importante. O conhecimento é fundamental para que a gente possa orientar as nossas ações de maneira mais consequente. E se me permite, como de hábito, eu gostaria de fazer uma autodescrição em respeito a eventuais pessoas com deficiência visual que estejam nos assistindo. Eu sou um homem de pele clara, tenho cabelos longos, grisalhos, barba curta também grisalhos, não corto o cabelo desde o início da pandemia, daí ele está mais longo do que o habitual, e visto uma camiseta preta, uso óculos e tenho ao fundo uma parede com um quadro e um vaso sobre um móvel que fica atrás de mim. Bom, isto colocado, eu acho que você já até adiantou, essa pandemia trouxe seríssimas consequências para a vida de todos nós, principalmente no que se refere ao número elevadíssimo, desnecessariamente mais alto do que poderia ter sido, de óbitos. Isso afeta a vida de todos nós, sobretudo, né, das pessoas que faleceram, dos seus familiares, dos seus amigos. E isso tem trazido impacto na economia, né, fazendo com que a gente, mais uma vez, né, tenhamos aí a cada dia um aumento do número de desempregados, uma perspectiva de crescimento econômico bastante baixa, ainda que sejam valores positivos que estão sendo estimados, mas deve-se considerar que a comparação é feita com o ano anterior, e 2020 foi um ano muito ruim para todos nós. Do ponto de vista da vida do cotidiano dos trabalhadores, eu acho que, principalmente para alguns segmentos econômicos que foram obrigados a sair das suas casas para irem trabalhar, o risco de contaminação tem se colocado de maneira bastante elevada. E ainda que existam, e é muito importante que se respeitem protocolos de proteção, nós sabemos que uma coisa é o prescrito, outra coisa é o que acontece na vida real dos trabalhadores. Então, questões de distanciamento, de uso dos equipamentos de proteção individuais adequados, de condições de proteção coletivas, como ventilação, nem sempre são respeitados nas empresas. E a gente sabe que não é uma situação simples de ser enfrentada, precisa-se de muita atenção e muito cuidado, porque muitas vezes não basta eu colocar um posto de trabalho a uma distância razoável de outro colega de trabalho, se na hora da refeição eles se encontram no refeitório, na hora de usar o sanitário, esse contato é mais próximo. Mas, sobretudo nos grandes centros urbanos, por melhores que sejam as condições do local de trabalho, sempre há um risco, e eu diria um risco bastante elevado de contaminação, quando o trabalhador é obrigado a usar o transporte coletivo. Sim. Então, nesse sentido, o risco é muito grande, os dados mostram isso, os resultados mostram isso,
de contaminação. E aí eu não quero me estender muito, mas é claro que tem alguns segmentos onde ainda o risco é maior, como, por exemplo, Sim. obviamente, os profissionais de saúde, mas os profissionais de segurança, os profissionais de transporte, e um segmento que tem sido, cuja vacinação tem sido protelada, mas que é de fundamental importância nesse processo de retomada das atividades, que são os professores, né? Sim, Então, a sim. situação é muito complicada. Doutor, o senhor falou na questão de dentro da fábrica e a gente convive hoje com uma situação nova em relação à discriminação. Pensando em fábricas grandes, né, como Volkswagen, como Renault, que são linhas que tem lá cento e poucas pessoas só em uma linha, porque são mais de 7.000 trabalhadores, o protocolo diz que quando uma pessoa diz na fábrica que teve contato com alguém com a doença, ou se ele mesmo já detectou, aquelas pessoas todas têm que se afastar. Então, isso houve, há um remanejamento que isso altera muito. E a gente tem uma reclamação também muito grande de discriminação desses trabalhadores. Porque assim como eles eram culpados pelo... Não, eles são culpados pelo esse acidente, porque é essa mentalidade, né, do empresariado brasileiro, ele também ele é, de uma certa forma, discriminado. O senhor tem acompanhado isso? Também percebe isso aí em São Paulo? Sim, eu ouço relatos, né? Eu tenho estado numa situação de trabalho em casa só, eu não tenho saída, não tenho ido às empresas, não tenho feito inspeções, mas converso com as pessoas, né? E esse quadro eu acho que se repete no país inteiro. Essa questão de culpar, né, a pessoa que adoece, como você muito bem lembrou, né, um fenômeno que a gente já conhece de longo tempo, quando a gente analisa e estuda a questão dos acidentes de trabalho, ou mesmo das doenças ocupacionais, eu acho que é um mecanismo, muitas vezes incentivado, né, inconscientemente, as pessoas se desviem ou desviem a sua revolta, né, contra a questão central, que é a de evitar que as pessoas adoeçam. O ideal seria, ainda que nós saibamos, né, dos custos e das dificuldades para que isso aconteça, é que ninguém fosse obrigado a se expor, ninguém fosse obrigado a sair de casa, principalmente nesses momentos, como é o que a gente está vivendo hoje, com o surgimento de novas cepas dos vírus, em que você tem um altíssimo risco de contaminação quando bota o pé para fora de casa. Sim, com certeza. Doutor, um outro ponto também que eu queria abordar com o senhor aqui, que eu quero abordar com o senhor, é em relação à questão das medidas provisórias. Então, foi aprovado no Congresso ano passado a questão da calamidade pública, então nós tivemos medidas provisórias, como a 936, depois teve outro número quando ela foi transformada em lei, enfim, que ela foi até 31 de dezembro. Desde o dia 1º de janeiro, nós não temos nenhuma medida provisória, nada que cubra. E daí nós temos um problema bem grave com os trabalhadores restritos, aqueles que estavam em casa, alguns não estão em casa, porque não podem, eles são trabalhadores de risco. Inclusive, aqui no nosso sindicato, existe uma campanha no momento de conversa com vários prefeitos, com o Estado do Paraná, Secretaria Estadual de Saúde, para que, não tirando a vez do pessoal da saúde, mas que, por favor, coloquem na forma mais imediata possível esses trabalhadores restritos numa lista de prioridade, porque entendemos que o trabalhador que está em casa restrito, ele estava ganhando porque fazia parte de uma medida provisória. Agora isso não acontece. Aí a empresa pressiona para que ele volte. E ele fica em dúvida, né, entre e trabalhar e morrer, ou ficar em casa e perder o trabalho, que para o trabalhador a gente sabe que vida e trabalho se mistura muito, né, doutor? Então, eu queria que o senhor também falasse sobre a situação desses restritos em todo o Brasil. Eu não tenho a solução, obviamente. Claro, claro. O que eu posso fazer, o que eu posso dizer é criticar, sobretudo, a ausência de uma política pública, principalmente vinda do governo federal, para o enfrentamento desta situação. Você mesmo colocou o dilema, né, entre perder o emprego ou sair de casa e correr o risco de adoecer e até de vir a falecer.
É uma situação muito complicada e tem saída para isso. Quando eu digo que não tem a resposta, é porque, Sim, não é obviamente, eu sua, não tenho claro. a competência. Não, assim, eu digo assim, eu não tenho a competência para tomar decisão. Mas a Sim, gente sim. pode pensar em saídas que, aliás, já foram adotadas em outros países, né, de forma a garantir uma renda mínima para essas pessoas cujo risco é muito alto, caso voltem a trabalhar presencialmente, e também de políticas que protejam as próprias empresas, de maneira que elas possam sobreviver enquanto durar essa pandemia. Uma coisa que é importante ficar claro para todos nós, para todos, né, é que ninguém é favorável a que a gente continue com a economia parada. Mas Certo. isso tem sido dito já, mas vale a pena repetir que nós temos que priorizar neste momento a vida das pessoas, para que a gente possa, com essas vidas, retomarmos a economia o mais rapidamente possível. Quanto mais nós protelamos medidas concretas de segurança, o risco de protelarmos também, né, esse problema da pandemia é muito maior. Então, eu acho que assim, existem saídas, elas devem ser tomadas, e acredito, no que se refere a nós, ao movimento sindical, nós temos é que pressionar para que essa situação seja enfrentada com medidas efetivas por parte dos governos. Eu disse, sobretudo, do governo federal, mas, obviamente, vale também para os governos estaduais e municipais, Sim, né, o enfrentamento dessa situação com medidas que protejam os cidadãos, os trabalhadores. muito bem. E agora, chegando já mais próximo ao nosso término aqui, doutor, o que solucionaria tudo que a gente conversou até agora seriam vacinas. E vacinas que nós não temos. Então, eu pergunto no sentido assim, né, da sua visão, o senhor que trabalha junto ao Sereste, que é um estudioso, um especialista, né, em doença do trabalho, e como o senhor avalia essa falta de agilidade, vamos falar assim, de competência, né? Eu me refiro aqui ao governo federal, em relação à vacina, num país imenso e com uma grande capilaridade e capacidade de vacinação, né? Ao contrário de países que têm vacina e não têm essa capilaridade. Então, eu queria também ver a sua opinião sobre o que está acontecendo, né? Sobre essa má gerência em relação à questão da pandemia. Então, eu acho que misturam-se duas questões: incompetência e uma decisão deliberada de negar o risco da pandemia, da doença, de negar a importância da vacina. Nós nos cansamos de ouvir declarações, eu me refiro ao governo federal, por parte, sobretudo, do presidente da República, mas com eco nas palavras do Ministério da Saúde e de outros Sim, técnicos de nível federal, que postergaram a tomada de decisões para a aquisição das vacinas, negaram, né, na prática, a sua importância. A gente se lembra com muita clareza daquela manifestação do ministro, há um tempo atrás, dizendo que o Ministério iria comprar as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, e, na sequência, depois de uma fala do presidente da República o desautorizando, ele volta atrás e compactua, né, se submete nossa, àquela situação que eu considero vexatória, inclusive, de dizer que não mais compraria. Portanto, esse é um primeiro dado concreto. Houve uma deliberada decisão por parte do governo federal de não investir na aquisição das vacinas, diferentemente do que aconteceu com vários outros países, que há muito tempo têm buscado garantir, né, o fornecimento de vacinas num número minimamente razoável para vacinar parcelas importantes da sua população. E o outro aspecto que eu mencionei, que é o da incompetência, é porque o que a gente observa agora é um desperdício da expertise, da grande expertise que nós acumulamos ao longo de várias décadas de vacinação, de programas de vacinação massivos aqui no nosso país. Nós já fomos capazes de vacinar 18 milhões de crianças num único dia, né? E hoje o que a gente vê é esta confusão danada, é a falta de critérios de prioridade
para a distribuição das vacinas. A gente vê a situação de Manaus, por exemplo, que é uma situação horrível e que corremos o risco de se repetir em outras regiões do país. Então, assim, em situações como essa, a vacina deveria ter sido oferecida de maneira diferenciada. Sim. Nós vemos grupos populacionais que estão sendo deixados para trás no processo de vacinação, em detrimento de pessoas que talvez não precisassem ser vacinadas com tanta prioridade. Então, é uma grande incompetência do gestor, né, nacional da saúde, quando a gente vê isso que está acontecendo. Então, assim, a situação é muito complicada. Acho que a gente tem que continuar pressionando para que sejam adquiridas novas vacinas, para que o Rio de Janeiro e São Paulo, por meio dos seus institutos, né, Butantan e o Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, né, produzam mais e mais vacinas para que a gente possa superar. Não tem saída senão na vacinação. Mas é óbvio que, enquanto isso, e mesmo, né, depois de iniciada a vacinação, não podemos baixar a guarda, temos que continuar tomando todos os cuidados, particularmente o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos e todos os cuidados que já vêm sendo colocados desde o início. Doutor, eu gostaria de saber como que está o reconhecimento como doença do trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras que desenvolvem a COVID. Como está esse entendimento em relação à empresa, em relação ao próprio INSS? Houve uma indicação do MPT em meados de 2020, mas eu quero saber como o senhor, como está sendo tratado nesse momento. Obrigado, até a próxima. O senhor quer deixar uma mensagem, doutor? Não, eu queria só mencionar um aspecto sobre o qual nós já até conversamos. Por favor. E é a tese que nós temos defendido de que qualquer trabalhador que seja obrigado a trabalhar fora de casa e que venha a adoecer pela Covid, deve ter esse adoecimento caracterizado como doença ocupacional, como acidente de trabalho. Certo. Nós acreditamos que há um risco objetivo quando a pessoa sai de casa e que, ao contrário do que muitos têm defendido, que dizem que o trabalhador tem que provar que ele contraiu a doença no trabalho, o que nós defendemos é que, dado esse risco objetivo, se alguém acreditar que a doença não é relacionada ao trabalho, que o prove. Portanto, deve ser transferido o ônus da prova para quem duvidar, mas que, em princípio, dado, repito, o risco objetivo de contaminação, qualquer trabalhador nesta condição que vier a adoecer deve ter essa doença caracterizada como doença ocupacional. Se for um trabalhador com um contrato de trabalho regido pela CLT, deve ter a sua comunicação, a CAT de trabalho, de acidente de trabalho, a CAT, emitida para garantia de todos os seus direitos. Gente, olha, isso é serviço, é muito importante. Doutor, muito obrigada. A gente sabe que o seu tempo é exíguo, tem reuniões, mas o senhor aqui está cedendo um tempo precioso para os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos acompanhando. Muito obrigada, isso significa muito para todos, acredite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas.